Shabbat Shalom a todos, Shabbat Shalom a todas. Hoje, nossa paraxá, Shemot capítulo 24. E eu quero começar essa paraxá fazendo uma pergunta. Quem está dentro e quem está fora? E essa paraxá de hoje, ela é uma paraxá de conceito. Ela não é uma paraxá psicológica como aquelas que nós começamos. Ela é uma paraxá que ela vai tratar mais dos conceitos da lei, dos conceitos da Torá. E muitas pessoas têm dúvidas sobre o que é praticar a Torá, o que é viver a Torá. Geralmente, quando se fala em praticar Torá, as pessoas têm a ideia da pessoa ter uma vida religiosa, uma vida radicalizada, uma vida cheia de limitações, uma vida cheia de regras que a impeça de fazer coisas que ela gosta de fazer. É como se a pessoa perdesse a liberdade para ter uma vida religiosa. E não é nada disso. Então a gente começa com essa pergunta: quem está dentro e quem está fora? E em Shemot capítulo 24, a gente vai ler do verso 1 até o verso 8, e ela diz assim: e a palavra de Elohim disse a Moshe: sobe a Elohim tu e Arão, Nadav, Aviú, Elazar e Tamar e os 70 dos anciões de Israel, e adorai fora à distância. Verso 2: e Moshe sozinho se aproximará de Á, mas eles não chegarão perto, nem o povo subirá com ele. Verso 3: e Moshe veio e contou ao povo todas as palavras de Á e todas as mishpatim. Aqui não falou todas as Torot, também não falou todas as mitzvot, e nem todas as Hukim, falou todas e todos os mishpatim. E todo o povo respondeu com uma só voz, como um só, e disse: todas as palavras que Elohim disse, nós faremos. E Moshe escreveu todas as palavras de Á, e levantou-se pela manhã, e construiu um altar sobre o monte, e 12 pilares. E 12 pilares, conforme com as 12 tribos de Israel. E ele enviou jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ofertas queimadas e ofertas sacrificadas de shalom de novilhas a Elohim. E Moshe tomou metade do sangue do dam e pôs em bacias, e a outra metade do sangue do dam ele aspergiu sobre o altar. E ele tomou o rolo da aliança e o leu na audiência do povo, ou seja, e leu o rolo da Torá, o rolo da aliança, diante de todo o povo. E eles disseram: tudo o que Elohim disse, nós iremos fazer e seremos obedientes. E Moshe tomou o sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis o sangue da aliança que Yah fez convosco, concernente a todas estas palavras. O que significa essas palavras em Shemot capítulo 24, do verso 1 ao verso 8? O que Elohim falou com Moshe? O que ele falou com o povo? O que significa esse sangue, né, de ofertas queimadas, de novilhos, onde a metade foi colocada em bacias e a outra metade foi aspergida sobre o altar, e nesse altar tinha 12 pedras representando as 12 tribos dos filhos de Israel. Isso tudo para a entrega da Torá. Então aqui surge a pergunta: quem está dentro e quem está fora? Quem está dentro dessa aliança de sangue e quem está fora dessa aliança de sangue? Então por isso que essa pergunta ela é uma pergunta tão importante, porque ela vai desmistificar aquelas pessoas que pensam que cumprir Torá é ser religioso, é crer em crenças e doutrinas. Está muito longe disso. Vamos continuar então. Nossa paraxá de hoje, ela vai tratar de regras, de parâmetros e de limites.
E que regras são essas? São as regras que limitam o espaço de quem está dentro e de quem está fora. Quem está dentro dessas regras e quem está fora dessas regras. O que Elohim ele está falando aqui para nós? Aqueles que serão chamados de filhos e herdeiros, eles serão cercados por essas leis. Aqueles que não obedecerem essas leis ficarão de fora. É isso que vai delimitar quem é e quem não é, quem está dentro e quem está fora. E é justamente sobre essa delimitação que separa Israel da humanidade, Israel das demais nações. E qualquer pessoa que ler o texto, esse texto que nós estamos lendo hoje, poderá com muita facilidade ver a lista de regras listadas na Torá, projetadas para manter Israel dentro e para manter aqueles que não são de Israel fora. Então, nós lemos lá, por exemplo, sobre a circuncisão que foi dada a Abraão, nosso pai, de que todo aquele estrangeiro que se aproximar dele, que for viver dentro dos seus portões, o seu cercado, os seus limites, esses deverão fazer a Brit Milá. Caso não façam, não farão parte desses limites. Depois nós temos novamente, em Pêssar, aqueles que forem participar de Pêssar, que são estrangeiros, e se achegarem aos limites de Israel, estes terão que fazer a Brit Milá, a circuncisão. Então são regras rígidas que separam quem está dentro e quem está fora. Mas fora do quê? Fora de quê? É fora da aliança elohímica. Isso não significa fora das bênçãos. As bênçãos, todos estão dentro das bênçãos. Todas as nações, povos, línguas, religiões, crenças, doutrinas, filosofias. O sol nasce para todo mundo. Mas dentro da aliança, não. Para estar dentro da aliança elohímica, o que vai limitar, o que vai criar a cerca, são justamente as leis da Torá. Se não tem as leis da Torá, está fora da aliança, mas está participante das bênçãos, está participante dos milagres, da saúde, das curas, das riquezas, da alegria. Mas isso não significa que está fora da ira de Elohim, que vai cair sobre todos aqueles que são desobedientes. E, portanto, os motivos para estar na aliança não são o fato de ter as bênçãos, as curas, as riquezas, a saúde, a prosperidade, a alegria. O fato da pessoa ser abençoada, usando uma linguagem mais simples, não quer dizer que ela está dentro da aliança. Porque todas as religiões, elas proporcionam bênçãos, curas, riquezas, saúde, profecia, revelações e por aí vai. Mas a aliança, a única coisa que define o espaço da aliança é cumprir a Torá. E estar na aliança elohímica também não é um ato simples de cumprir a lei. Todo mundo pensa que se você cumpre as leis, pronto, já estou na aliança elohímica. É muito mais do que isso. Mas a lei, ela é o ato de quem está na aliança elohímica. Olha só que coisa engraçada. Estar na aliança elohímica também não é o ato de cumprir a lei, mas a lei é o ato de quem está na aliança elohímica. Então, existe uma diferença entre aquela pessoa que ela simplesmente cumpre, mas o coração dela não está ali, a alma dela não está ali, a boa vontade dela não está ali. Agora, a lei, ela é o ato daqueles que estão na aliança. E muitas pessoas que estão dentro da aliança elohímica, elas têm a dificuldade em determinar qual é o grau de seu compromisso em seguir essas leis. Então tem pessoa que, eu vou cumprir só um pouquinho, de acordo com o meu dia, de acordo com a minha necessidade, de acordo com o que eu posso, de acordo com o que eu entendo. Então, as pessoas costumam se limitar dentro da lei. E, portanto, em algum grau, nós estamos um pouco dentro e um pouco fora. Depende muito da profundidade, da seriedade,
Depende muito da força de vontade que você tem em praticar as leis da Torá. Baruch Hashem. No verso 10 de Shemot 24, nós vemos que o povo, ele viu Elohim de Israel. O povo viu Elohim de Israel. Agora, eles viram Elohim de Israel para que isso ocorresse uma aliança entre Elohim e Israel, para provar que aquilo estava estabelecido. Então, ver Elohim de Israel demonstra, porque Elohim se revelou para quem ele tem uma aliança. E a visão deste acontecimento é um relato, de modo que o que se vê é quase um sonho. Porque pensa bem, o povo de Israel está ali no monte. E eles têm uma experiência acima da consciência, acima da própria natureza, acima daquilo que nós estamos acostumados a ver. Lê o capítulo 24 todo e você verá que a visão deles estava muito acima do natural e muito acima da natureza comum. E não existe uma história nesse acontecimento. Ali não é uma história que está sendo contada. Ali está sendo relatada uma visão, apenas um estado reflexo de uma escolha. Aquilo que eles estavam vivenciando, aquilo que eles estavam vendo, era reflexo de uma escolha. E isso é uma lição muito simples. Essas experiências elohímicas, transcendentais, espirituais, ela não é exclusiva apenas para quem estava presente naquele momento no Monte Sinai. Isso é o melhor de tudo. Aquela experiência que eles tiveram ali naquele momento, ela não é exclusiva deles. É uma ocorrência para a nossa vida diária, até os dias de hoje. Cada vez que cumprimos uma mitzvah, estamos realizando um milagre entre a nossa ação e a vontade de Elohim. E essa mistura, quando se mistura a nossa ação, que executa a vontade de Elohim, é a mesma experiência ocorrida naquele dia no Monte Sion. Então, sobrepor nossas ações sobre o sistema mundano é uma experiência elohímica, é acima do natural. E isso designa a que ponto nós estamos ou não em aliança com o Criador. São as minhas experiências espirituais, de acordo com as obediências à Torá, é que designa o ponto em que eu estou dentro e o ponto que eu estou fora. Que nível de aliança que eu tenho com o Criador. E talvez a ação e a razão pela qual a Torá escolheu usar a palavra mishpatim, como nós lemos lá entre o verso 1 e o verso 8, em vez de mitzvot, mostra por que essas questões elas são tão importantes para Israel. Por que o mishpatim é tão importante para Israel? Ali poderia ter sido colocado mitzvot, mandamentos, mas o que o Eterno fez? Naquele momento, naquela situação em que uma aliança estava acontecendo, e ela estava sendo comprovada e atestada pela visão, a palavra usada é mishpatim. Isso é muito importante. É justamente quando nos relacionamos com pessoas que não estão dentro dos portões da Torá, ou seja, aqueles que estão fora do acampamento de Israel, é onde as manifestações elohímicas, elas não são impedidas de acontecer. Então, o que é mishpatim? Mishpatim, ordenanças, elas vão trazer as regras, as leis sobre os nossos relacionamentos com o próximo. Parece que não são espirituais, mas elas são espirituais. E geralmente são ordenanças, além do nosso próximo que está dentro dos portões de Israel, também com aqueles que estão de fora. E com esses que estão de fora, as nossas relações com essas pessoas, existe sim as manifestações elohímicas. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque é muito comum quando as pessoas estão estudando Torá e aprendendo as leis,
E a gente vive em um mundo em que os nossos parentes, os nossos vizinhos, os nossos amigos, os nossos colaboradores, muitos deles não cumprem. Então costuma ter aquele conflito, costuma ter aquelas disputas. E a gente imagina que a gente vai ser ofendido, que as pessoas vão nos criticar, elas vão querer nos obrigar a viver conforme elas vivem e vai querer nos tirar do cumprimento da Torá. Mas é justamente nesse momento, é nesse conflito, é nessa guerra, é que a Torá ela tem que se fazer presente. É justamente nesse momento que o seu ahavá, que o seu juízo, que a sua justiça, que o seu equilíbrio, que a sua sinceridade tem que manifestar. Então nós usamos mishpatim, ordenanças. Para quê? Para que a Torá de fato ela seja manifesta entre as relações humanas, independente da pessoa ser da sua emuná ou não. E o livro de Shemot, ele trata de servos, ele trata de animais, de prejuízos e como não causar prejuízos e danos sob pena de obrigações punitivas. Ou seja, se você cria algum dano à propriedade de outra pessoa, você vai ter obrigações punitivas pela Torá. E se alguém faz isso contra você, pela Torá, você não vai ficar no prejuízo porque aquela pessoa vai ter que ressarcir. Estar presente no Monte Sion, no Har Sion, e ver Elohim ao mesmo tempo, em que o assunto é um assunto terreno, são relações entre pessoas aqui no mundo. Isso parece muito estranho. Por que o Eterno, ele escolheu no momento da sua aparição ao povo de Israel, ele ficar tratando de assuntos mundanos, de relacionamento entre pessoas? Ele não deveria tratar de assuntos espirituais e elevados? Pois ali tinha duas realidades, a terrena e a espiritual. A terrena nós conhecemos muito bem no nosso dia a dia, nós temos muitas experiências nelas. Mas a espiritual, para nós, é totalmente estranha. Então, o nosso interesse seria tratar das curiosidades e mistérios espirituais. Isso é muito óbvio. A nossa curiosidade, o nosso interesse é para essa direção. Mas Elohim, ele insiste e ele quer tratar de coisas mundanas, de relacionamento entre pessoas. Então Shemot começa com muita ação, o livro de Shemot. Saída do Egito, aí lá no deserto aqueles israelitas rebeldes, duro para servir, um povo que abusa o tempo todo de seu salvador, Moshe. E Moshe ele sofre na mão dos israelitas. Moshe vence o grande faraó do Egito, mas Moshe sofre muito na mão do povo de Israel. Moshe vence todo o Egito, mas a guerra com os membros da comunidade israelita parece uma guerra quase perdida. Perdida para os que deixam a comunidade, porque muitos deixaram a comunidade de Israel. Alguns foram engolidos pela terra, outros foram mortos por animais peçonhentos, por animais selvagens. Então, nessa caminhada, muitos membros deixaram a comunidade israelita. Olha o trabalho que Moshe teve, olha a dificuldade. Venceu o faraó, a aplicação das 10 pragas, abrir o mar de juncos. Isso não foi difícil. Difícil é lidar com os israelitas, lidar com os membros da comunidade israelita. Além disso, do lado de Moshe, além dos israelitas, nós temos a pessoa de Arão, com seu cajado milagroso. Nós temos vários acontecimentos maravilhosos. Nós temos o Shabat, o maná. E tudo isso nos inspira, tudo isso nos traz assim, aquele desejo, aquela vontade de nos conectar com o Shamaim, com o céu. Mas conectar com o Shamaim é você ter amor ao próximo, é você ter amor a você.
primeiro, é você amar o Eterno sobre todas as coisas, é você não mentir, não adulterar, não... Por aí já começa o amor ao próximo. Isso tudo ainda está no mesmo ambiente da revelação do Monte Sião. Tudo isso, todas essas coisas. Ele está em um ambiente, até hoje, as revelações do Monte Sião, a aparição de Elohim ao povo de Israel, este ambiente, até hoje, ele pode ser vivido quando se faz o que Elohim mandou fazer. Elohim deu as leis naquele tempo, e daquele tempo para cá, cada vez que você cumpre aqueles mandamentos, Elohim, ele é manifesta através dos mandamentos. Cumprir a Torá agora é estender aquele dia até hoje. Literalmente, é a maior experiência que a humanidade pode experimentar. É a manifestação de Elohim através dos seus atos. Por isso, em Shemot, nós temos uma narrativa que muda do sobrenatural, a agitação da vida cotidiana, do nosso dia a dia, os problemas da vida real. E por isso nós começamos, depois que a Torá entregue, falando de escravo, porque nós fomos escravos lá no Egito. Então nós nos tornamos livres. E agora livres, o próximo assunto é sobre legislar sobre relações de negócios, a pessoa que perdeu um boi, a pessoa que perdeu um jumento, às vezes uma pessoa que você não gosta perdeu um jumento e você tem que cuidar bem daquele jumento. Agora nós temos bois e é preciso legislar sobre as relações de negociar. E se um boi que você teve que pegar fazendo um favor para um companheiro, ele causa algum dano, você que pegou o boi, você tem que restituir. Você que pegou o boi para cuidar do boi, o boi ele passou a ser sua responsabilidade. Olha só, nós saímos do Egito, nós éramos escravos no Egito. Aí a Torá fala de escravos. E agora a Torá, o outro assunto, ela começa a falar que você tem que cuidar do patrimônio da outra pessoa, dos bens da outra pessoa. O assunto é restituir seu irmão israelita. O primeiro assunto, depois que você deixe de ser escravo, é você saber cuidar dos escravos. O próximo assunto é você não prejudicar o seu irmão israelita. Você não pode, por exemplo, cobrar juros do seu irmão. Mas se ele paga algo e aquilo que ele pegou na época desvalorizou ou sofre algum tipo de depreciação, você deverá recalcular quanto você deve. Então, suponhamos que você pegou R$1.000 de uma pessoa. Aí daqui 4 anos você vai pagar esses R$1.000. Você deverá atualizar o valor para devolver o mesmo valor do empréstimo sem juros. Isso não é cobrança de juros. Suponhamos que R$1.000, quando você pegou R$1.000, dava para comprar 5 quilos de ouro. Anos depois, quando você vai devolver, você tem que calcular 5 quilos de ouro e não o valor daqueles R$1.000. Suponhamos que os R$1.000 agora, ele agora só compra 2 quilos de ouro. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que calcular os quilos do ouro, os 5 quilos do ouro, quanto que ele está valendo e pagar aquele valor. Então, da mesma forma que a Torá, ela não permite você cobrar juros para o irmão que você empresta, quando ele vai devolver aquele valor, ele também tem que atualizar aquele valor. Ele não pode te devolver um valor que perdeu o valor, que perdeu o seu valor legítimo. Ele tem que entregar o valor legítimo que está valendo naquela data. Então, se você pega emprestado R$1.000 e o tempo passa e você não paga, você deverá atualizar o valor para você devolver o mesmo valor do empréstimo sem juros, a mesma capacidade de compra.
Você não pode cobrar juros e não pode pagar um valor depreciado com o tempo. E a Torá, ela tem leis muito lógicas e elas têm um contexto tanto material como espiritual. Toda lei da Torá, ela tem um contexto espiritual e um contexto material. E no Monte Sião acontece uma mudança dramática do espiritual para Mishpatim, para as ordenanças. Porque são leis espirituais que tratam de relações humanas. Olha só, os Mishpatim são leis espirituais que tratam de relações humanas. Quem está dentro e quem está fora. Se um irmão erra, está fora. Se cumpre, está dentro. A Torá, ela está dizendo que nós devemos cuidar de observar as necessidades materiais de nossos semelhantes. E isso é nossa própria obrigação espiritual. Inclusive, isso é um princípio de prosperidade. E quando Israel, dentro da nossa Parashá, Shemot capítulo 24, ele viu os pés de Elohim, eles viram como deveriam caminhar. Era como uma estrada de pedras preciosas. E isso é fazer o bem, é fazer o certo. Não fazer o certo segundo o sistema do mundo, das culturas, dos povos, das filosofias, ou segundo a mente humanista humana, mas o certo conforme o reino de Elohim. Então nós somos selecionados a estar do lado de dentro e a fazer o que é espiritual no plano material. E isso nos coloca no mesmo ambiente do Monte Sião na entrega da Torá. E nós precisamos ter a consciência de que as crenças religiosas, não geradas por Elohim, elas também elas estão concentradas no mundo espiritual. Olha só o que eu estou falando. As crenças religiosas, as crenças das outras religiões, aquelas que não foram criadas, geradas por Elohim, ou seja, aquelas que estão sem Torá, elas também se concentram no mundo espiritual. E cada uma delas em seus aspectos de santidade, espiritualidade, porém, contém dentro delas ingredientes de profanação, de rebeldia, de egoísmo, de feitiçaria, idolatria. E estas estão divorciadas das experiências e interações humanas pelas regras de Elohim. Mesmo assim, elas estando divorciadas, ainda assim elas alcançam poderes espirituais e esses poderes são manipulados pelos Shedim, pelos demônios, porque eles são seres espirituais. E, inclusive, eles fazem coisas boas e positivas, mas fora das regras elohímicas. Como exemplo, eu quero trazer um pensamento sobre isso, na questão da prática, de como praticar, de vivenciar, de viver dessa forma. Por exemplo, quando uma obra de arte ela está sendo feita, ou como uma casa está sendo construída, ou um prato para o jantar está sendo feito, todos esses trabalhos exigem que certas leis sejam obedecidas. E pode acontecer duas coisas. A pessoa não é artista, a pessoa não é pedreiro, não é cozinheiro. Então, o que estiver fazendo pode não ficar bom, pode não dar certo. Se fosse feito por uma pessoa que tem experiência e conhecimento naquela área, e Elohim tem experiência e conhecimento, e ele nos dá o ensino, as coisas são diferentes. O artista, ele respeita certas regras na obra de arte dele para que ela funcione. O pedreiro também respeita leis para que o trabalho dele funcione. O cozinheiro respeita leis na área dele para que o que ele está fazendo funcione.
Agora, por que que na vida ter leis é algo tão maligno? É algo tão errado, tão pesado? Leis do coração, leis da alma, leis do comportamento, leis da alegria. Tudo exige uma regra para ser feito. E quando as regras elas não são consideradas apenas como potência abstrata e não aplicável na vida prática, elas dão a impressão de ser radicalismo ou de ser religiosidade. Mas tenha certeza, tudo exige regra para ser feito. E se essas regras, elas são consideradas apenas como coisas abstratas e não aplicado à vida prática, elas trazem a impressão ou entendimento de quem pratica aquilo é radical e é religioso. Mas quando essas mesmas regras, as leis da Torá, elas são consideradas princípios internos aplicados ao mundo real, eles passam a representar um padrão de vida. Então, para alguns, a Torá é lei, são regras duras, e para outros, é um padrão de comportamento, é um padrão de vida, é um padrão de caminhar. E visto assim, a Torá, ela não é uma gaiola dourada, mas é um conjunto de direções. A Torá te dá direcionamento para um modo de vida. Ela ensina o pedreiro a ser pedreiro, o artista a ser artista, o cozinheiro a cozinhar. Viver de acordo com a Torá é uma marca de quem é filho do dono de tudo, espiritual e material. E quem ama o Mashiach, amará também a Torá. Porque está escrito interiormente no coração. A Torá, ela tem que estar escrita interiormente no coração. E Irmiyahu, Jeremias capítulo 31, verso 33, diz: eu colocarei a minha Torá dentro deles e escreverei em seus corações, e serei o seu Elohim, e eles serão o meu povo. Então eu faço a pergunta: você vai ficar do lado de dentro ou do lado de fora?